Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês como fazer esse lacinho para decorar a árvore de Natal. Bem, eu tô fazendo para decorar minha árvore de Natal, mas você pode fazer para decorar presente, para decorar sua casa, o que for. Então a gente vai precisar de um rolo de fita, certo? Esse aqui você encontra em qualquer casa de chinês aqui em Portugal. Esse meu que eu tô usando, ele tem 6,5 cm de largura e tem uns aramezinhos do lado que é para deixar ele mais durinho. Eu achei melhor de trabalhar com eles assim, porque você vai precisar fazer marcação e aí assim ele fica mais fácil. Bom, vamos precisar de 3 pedaços dessa fita, sendo um maior de 39 cm, um médio de 35 cm e um pequeno de 22 cm. Primeiro de tudo, a gente vai pegar o maior, o de 39, e vai marcar ele no meio, certo? A gente vai dobrar a fita no meio e vai marcar. A gente vai dobrar essa daqui no comprimento, porque tem uma delas, a última a gente vai marcar na largura. Então, as duas primeiras, de 39 e 35, a gente vai marcar no comprimento. A gente marcou ela no meio, aí vai ficar, ó, por causa dos aramezinhos, ele fica mais fácil de você encontrar, certo? Então, passando um dedo dessa marcação, a gente vai trazer o primeiro lado da fita e vai pôr sobre a outra. E aí, a gente vai vir com o outro lado e vai pôr exatamente em cima da marcação que a gente fez, ou seja, uma fita, um lado da fita vai ficar sobreposto ao outro, certo? Assim você vai ver que quando você for arrumar o laço, ele vai ficar muito melhor, porque se você botar justamente os dois no mesmo lugar, na mesma marcação, vai ficar difícil, ele vai ficar saindo, a fita vai ficar saindo. Bom, depois a gente dobra no meio. E aí, a gente vai fazer esse franzido assim, dos dois lados. E aí, o laço vai ficar assim, já vai ficar uma parte do laço já prontinha. A gente vai prender ele com um prendedor de roupa. Eu tô usando um prendedor de roupa porque foi o mais fácil que tinha aqui. Você pode prender qualquer outra coisa que você tiver, contanto que ele fique ali quietinho. Então, a gente vai pegar o de 35 centímetros e vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai marcar ele no meio do comprimento, certo? Usando essa marcação, a gente vai passar um dedo novamente da marcação no meio e vai pôr o primeiro lado da fita. Um dedo depois dessa marcação no meio, põe o primeiro lado da fita. Depois que a gente faz isso, a gente vem com o outro lado da fita e põe exatamente sobre a marcação que a gente fez, certo? Novamente, um lado ficando sobreposto ao outro. A gente vira esse laço porque essa parte que ficou marcada, essa parte das fitas, o encontro das fitas, ela vai ficar para trás, ou seja, ela vai ser o verso do laço, certo? E aí a gente vai dobrar ele no meio, na largura dessa vez, e segura aí no meiozinho para fazer o franzido. A gente vai franze de um lado e aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. E aí, ajeita o laço e ele vai ficar ali. Pega outro prendedor e deixa ele separado junto com o outro. Já o terceiro pedaço, o de 22 centímetros, a gente vai dobrar ele na largura e não no comprimento, certo? Porque a gente vai precisar o quê? Cortar as pontas dessa fita, certo? A gente vai cortar ela na diagonal, as pontas, para poder dar aquele acabamento bonito de laço que a gente vê, para ele não ficar aquele laço reto, né? Ele ficar um laço bonitinho, organizado, fofo, digamos assim. E aí a gente faz isso de um lado e faz a mesma coisa do outro lado. Ou seja, no fim das contas, a gente vai tirar 2 triângulos de cada lado, né, da fita. Vai ficar assim. Vamos tentar fazer ele do mesmo tamanho, para que não fique esquisito, né, para quem olha assim de perto. Depois disso, a gente vai marcar a metade dele no comprimento, pra gente poder saber onde é o meio. Só para isso, a gente não vai juntar, dessa vez a gente não vai fazer como os outros laços, os outros dois, e juntar os pedaços da fita. A gente vai só fazer ele marcado na largura, ó, e aí a gente já vai franzir ele, não vai precisar juntar, ele só vai franzir no meio mesmo. A gente vai marcar para poder juntar os 3 pedaços para formar o laço. E a organização dele é essa aí. O lado maior, o laço maior, na verdade, né, a gente vai deixar ele no meio. O de 39 centímetros, ele vai para o meio. O de 35, que é o médio, vai para cima. E o menorzinho, de 22, ele vai para baixo, certo? Ele vai ser o acabamento final do laço.
A gente vai pegar um aramezinho desses. Esse aí eu comprei aqui também na loja de chinês, certo? Mas aí você pode usar até aqueles que vêm em saco de pão. Os primeiros, inclusive, eu fiz com os aramezinhos que vêm em saco de pão. Só que como eu queria dourado, eu fui atrás de comprar. E aí você vai só enrolar ele atrás para fazer um nozinho, né? E fixar o laço. E aí pronto, agora é só ajeitar. Você ajeita o primeiro de cima, aí vai puxando ele mais para cima para ficar mais organizado, só tendo cuidado para não puxar demais o laço e ele soltar a parte de trás que tá presa, certo? Porque isso acontece. Mas quando acontece isso, também é fácil de desfazer ele porque ele já vai estar na marcação, então você consegue reorganizar mais fácil. E aí pronto, aí ajeita o laço de cima, ajeita o lacinho do meio, vai deixando ele mais gordinho, mais organizado, conforme o seu gosto. As perninhas dele, que são aquelas partes cortadinhas ali na diagonal, também dá uma organizada para elas ficarem direitinhas. E pronto, depois disso já tá pronto o lacinho, já tá feito, organizado, você vai decorar sua árvore de Natal, seus presentes, sua casa, vai ficar lindo. E é isso, Feliz Natal!